Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, nós tivemos aqui na nossa série Reforma do Meu Orquidário até agora 9 episódios e eu achei por bem agora no episódio 10, né, esse número cabalístico, a gente fazer a finalização, né, dessa série para que fique tudo claro, tudo certinho, uma amostra geral para todo mundo do que foi feito. Mas o que eu notei? Os episódios que eu citei a questão da irrigação, algumas pessoas ainda ficaram com algumas dúvidas, principalmente quanto à colocação de bicos, como é que isso deve ser feito ou não. E isso eu estou falando para o André, para o nosso amigo Arantes, para o nosso amigo Jorge, que também fez a irrigação na casa dele essa semana, me mandou o vídeo, tá lindo, adorei. Então, eu vou fazer nesse vídeo aqui agora uma demonstração de como eu faço a montagem desses bicos, o que eu costumo fazer aqui para dar certo. Improvisei aqui um pedaço de microtubo preso nos cachepôs, mas para poder mostrar para vocês o melhor possível como realmente isso funciona, tá? Então agora eu tô aqui atrás do microtubo. Vamos imaginar que aqui fosse a parte mais alta do seu orquidário, do seu quintal, seja lá onde for, que eu sempre, o que eu falo que eu recomendo? Que você passe primeiro o microtubo em todos os locais que você imagina que será necessário a sua irrigação, para que depois você coloque os bicos, tá? Nebulizadores, lembra disso, que o nebulizador sempre é melhor para as orquídeas, porque o gotejador já não funciona tão bem nesse caso, tá? Gotejador é melhor para a horta. Então, bico para irrigação é o nebulizador. Então, o que acontece? Depois que eu passo a mangueira lá em cima, ok? Aqui embaixo, eu faço os meus biquinhos prolongados, tá? Por que faço? Você tem dois jeitos de comprar os bicos. Você pode comprar o bico que já vem assim grudado no T, e você pode comprar o T e o bico assim, que é o que eu prefiro. Por quê? Dessa forma, eu monto o bico do tamanho que eu acho necessário para que eu possa fazer a movimentação desse bico, ok? Então, eu vou fazer a montagem de um bico aqui curtinho para vocês verem, tá? Então, nós vamos usar o bico nebulizador reto, mais o T. Aqui, um pedacinho de microtubo, para vocês poderem enxergar bem. Então, o que acontece? O microtubo é muito fácil de usar. Alguns bicos são um pouquinho mais grossos, tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais fino, facilmente você consegue colocar o T de um lado da mangueira. Quando eu falo para vocês que eu faço tudo sozinha, tem gente que não acredita, né? Que fala assim, ai, mentira. Depois, quando você tem encaixes mais largos, isso vem inclusive na instrução de uso do seu kit, quando você comprar, que você usa um isqueiro para você dar uma amolecidinha no microtubo, que é isso aqui. Rápido, nada demais, e aí você vem e coloca o bico. Então, tá feito o bico prolongado. Eu costumo colocar um pedaço de arame grosso, tô cortando aqui, nesse bico, porque geralmente eu pelo menos gosto de direcionar o bico para onde eu quero. Então eu corto um pedaço de arame grosso, não precisa ser nada muito grosso. Uso fita isolante, vou cortar aqui 2 pedacinhos rápidos aqui para vocês entenderem. Então, ferramentas, o que você precisa ter para poder fazer a sua irrigação? Fita isolante, tesoura, um estilete você pode precisar, um alicate, arame e boa vontade, ok? Então eu venho, depois desse bico montado, eu coloco o arame aqui encostadinho no fim da mangueira, pego a fita isolante, passo aqui, prendi, ok? E venho aqui no final, independente do tamanho da mangueira que você colocar, tá? E passo mais uma fita isolante deste lado. Por quê? Com isso eu consigo movimentar esse bico, tá? Vamos para a parte agora de colocar isso no microtubo, ok?
ok? Então seu microtubo tá passado lá, você já esticou onde você queria, e aí você quer colocar agora o bico que você fez. Então você vai subir de uma vez e colocar esses bicos, não fica no sobe e no desce. Então você vai vir aonde você quer colocar. Eu tô usando aqui o microtubo transparente para ficar fácil de vocês visualizarem. Nessa hora, o que que eu faço aqui? Eu dobro esse arame para poder facilitar aqui a minha vida. E lá em cima, o que que você vai fazer? Você simplesmente faz o encaixe do microtubo aqui desse lado, pega o seu outro lado e faz o outro encaixe, tá vendo? Para que que é esse arame? Para você prender em alguma estrutura que você tenha lá em cima para ele ficar bem fixo. Se quiser colocar, se não quiser. Ah, mas eu não quero estender o meu bico porque eu não tenho tanta distância, como eu mesmo já expliquei. Você tem que ter uma distância boa do bico para sua planta para que ele tenha maior raio de irrigação. Eu quero usar o bico direto, que eu comprei em T. Pode usar. Você vem no seu microtubo. Nesse aqui, como é o mais grossinho, a gente tem que esquentar um pouquinho o microtubo. Certo? Vem aqui, coloca desse lado, aqui soltou, coloca desse lado, já eu prendo. Vem aqui, esquenta o outro lado, encaixa o seu bico direto, ok? Vou voltar o tubo para cá, aqui. E aí você já tem na sua linha um bico maior e um bico menor, quer dizer, por que que eu estou fazendo essa explicação? Dessa forma você instala os bicos do tamanho que você acha necessário, mais comprido, como eu mostrei os que eu fiz aqui nesse canto, curto direto, não tem problema nenhum, ok? Por quê? E se você colocar o bico sem o arame, o que que eu acho na minha opinião? Sem o arame, fica um pouquinho mais complicado de você direcionar esse bico para o lado certinho que você quer que ele vá. Porque o microtubo, a mangueirinha, não é tão rígido assim. Curtinho, ele até fica parado. Quando ele está mais comprido, ele fica torto, fica penso, acompanha a volta da mangueira. Então, por isso que eu acho tão importante colocar o arame para que você possa direcionar o bico para o local que você quer exatamente que a irrigação seja feita, ok? Então, essa foi a explicação dos microtubos. E muita gente também me perguntou como é que eu faço para vir da mangueira de meia para o microtubo. Essa peça vem no kit quando você compra. Então aqui você põe na sua mangueira de jardim, quando ela sai do temporizador, e aqui você encaixa o microtubo, daqui você sai com a linha. Eu aconselho, nestes casos, você realmente usar o microtubo, tá? Porque quando a gente reduz o espaço, o tamanho da mangueira, você ajuda a que a pressão fique mais forte. Usar para tudo a mangueira de jardim, eu acho que você pode perder pressão, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Não fiz aqui, mas é uma sugestão. E aí vem o lance também dos registros. Então, isso é um registro. Geralmente isso não vem no kit, você tem que comprar separado. Por que que eu uso esse registro? Agora eu vou explicar para vocês. Vamos dar uma geral aqui. O que que acontece? Quando eu fiz a irrigação, na realidade, quando eu fiz a locação das plantas, já mostrei para vocês como é que ficou aqui, que lindo que tá. Uma das minhas linhas lá em cima foi o quê? Os catacétums. Eu tenho certeza que tem gente que já me pergunta, mas Vanessa, você colocou o catacétum lá em cima, passou uma linha de irrigação e quando chegar a hora do estresse hídrico, o que que você vai fazer? Por isso que eu usei os registros. Quando chegar a hora do estresse hídrico daquela linha que eu não vou tirar do lugar, eu fecho o registro, que é esse daqui. E aí os catacétums não vão ser molhados, entendeu? Se eu quiser, enquanto eu quiser que eles recebam a rega, ainda vai estar ligado aqui. Fora isso, os outros catacétos que estão na tela são aqueles que vão para aquelas minhas caixinhas vazadas quando chegar, que está perto já a época do estresse hídrico para os catacétons, ok? Então, dessa forma que ficou arrumado, organizado,
Já falei para vocês, relembrando, eu dividi em 3 temporizadores, por quê? Porque eu tenho muitas linhas de irrigação, tá? Muitas áreas. Deixa eu ver o que mais. As plantas todas já estão colocadas, cada um no seu devido lugar, tudo muito bem arrumadinho. Eu achei que o resultado final foi muito bom. A única coisa que eu preciso pensar aqui direitinho e de repente ainda tomar alguma atitude que eu estou pensando é quanto ao meu piso, que meu piso continua sendo um piso cerâmico e a água da irrigação é legal, cai, fica aqui um tempo, para ela evaporar, ajuda na umidade relativa do ar, mas ainda assim eu queria que essa água ficasse um pouquinho mais aqui, principalmente no verão. Mas eu estou pensando aí, daqui a pouco eu tenho algumas ideias. Outras pessoas me questionaram o seguinte: ai, mas as suas plantas ficaram muito altas, como é que você vai visualizar, como é que você vai ver se tem cochonilha, se tem doença, se está muito alta? Bom, para mim não ficou muito alto, tá? Tudo isso aqui eu dimensionei para que eu possa cuidar das minhas plantas e verificar o que seja necessário e que eu não fique batendo a cabeça também nos cachepôs, ok? Quanto a essa pergunta de verificar se não tem doença, se não tem cochonilha, se não tem pulgão, sinceramente, depois que eu resolvi o problema de ventilação no meu orquidário, eu não tive mais problemas nem com cochonilha e nem com pulgões. Então isso comprova que realmente é extremamente necessário que você ajeite a sua questão de cultivo, tá? Então, não adianta eu estar cultivando errado e ter que ficar gastando com veneno todo mês, ok? O ideal é que a gente entenda o problema, tá bom, chegou, tive uma crise de cochonilha aqui, uma infestação, fui lá, tive que jogar um veneno para resolver. Mas se isso se repete muitas e muitas vezes, é porque você tem um problema de falta de ventilação no seu orquidário. E é importante que você resolva isso, ok? E aí as mesmas pessoas que me questionaram a esse respeito, também me questionaram de como que eu ia fazer as minhas regas. Claro que tudo isso tem que ser feito e decidido conforme o que você tem na sua casa. Tem gente que tem água muito fraquinha. Quem tem água muito fraquinha não consegue provavelmente nem colocar irrigação. Mas, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. A minha água da rua, como eu já falei para vocês várias vezes, é muito forte. Então, independente da minha rega com a da irrigação, eu consigo sim regar as minhas plantas, normalmente, porque a minha água é muito boa. Então eu uso aqui, ó, o chuveirinho, certo? E agora eu vou mostrar para vocês. E o meu chuveirinho eu consigo alcançar muito bem, tá dando para vocês verem? Aqui, ó. A parte mais alta, tá vendo? Ó? Eu alcanço muito bem todas as minhas plantas. Ó. É uma rega muito eficaz. O que eu quiser regar, eu consigo, porque é a condição de água que eu tenho aqui, certo? Mais uma vez lá em cima. Tá? Se eu faço isso dos dois lados de cada linha de planta e com isso eu tenho a rega feita, muito bem feita, substrato limpo, para que eu possa, por exemplo, aplicar adubação e tudo que seja necessário. Deixa eu ver o que mais. Isso eu fiquei de mostrar. Ah, e o meu amigo Felipe disse que para finalizar com chave de ouro a nossa série Reforma do Meu Orquidário, tô ligando aqui. Eu precisava mostrar a irrigação funcionando, né? Acho que é o que todo mundo quer ver. Então eu vou ligar essa linha do meio aqui de irrigação para que vocês vejam funcionando. Vou tentar não me molhar, muito menos molhar o telefone, mas vou tentar mostrar para vocês agora a irrigação funcionando aqui no meio. Ixi, vai molhar o telefone. Estão conseguindo ver? Deixa eu ver como é que eu mostro isso para vocês. Ele falou, inclusive, para mim fazer a dança da chuva, né? O Dançando da Chuva do filme. Ah, vamos lá. Estão vendo a irrigação? Como ela funciona muito bem? Olha aqui a quantidade de água. Como tudo fica muito bem molhadinho. Eu já falei para vocês, essa irrigação, estando no calor, ela funciona todos os dias, durante 1 minuto, a cada 2 horas, a partir das 7 da manhã até as 5 da tarde.
Ai, como é que eu mostro os bicos? Ó, tudo muito bem molhado. Dá pra ver, inclusive, a água, o quanto ela cai, tá vendo? Embaixo da irrigação. Então, do mesmo jeito que ficou aqui na minha área central, fica dos outros lados e essa é a irrigação funcionando, que está ligada agora. Olha lá, a aguinha caindo. Se eu for para lá, eu vou molhar o telefone. Mas, para finalizar, as plantas estão nos seus respectivos lugares. Mostrei para vocês como é que a gente faz a montagem dos bicos. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, como é que você faz para vir da sua mangueira de jardim para o microtubo de 1/4. Como é que eu faço para regar as minhas plantas de mangueira, porque elas precisam disso independente da irrigação. E o resultado final, gente, da organização desse orquidário, que eu gostei muito. Eu confesso que superou as minhas expectativas. Algumas plantas, obviamente, que estavam em locais mais sombreados, sentiram um pouco, deram uma amareladinha, mas isso é normal, porque agora elas vão passar por uma adaptação. E sem querer, querendo, eu acertei a época de fazer isso, porque a melhor época para a gente fazer adaptações de plantas que não estavam com a luz ideal é agora no outono e inverno, que o sol é mais fraquinho, né? Se você muda uma planta de lugar no verão, a probabilidade dela queimar e de você perder a planta é muito maior. Então agora é a época correta para que elas se adaptem. As vandas estão lá em cima a todo vapor. Ó, tem 3 vandas lá, dá para ver? 3 vandas floridas, lindas. As caneludas estão muito bem. Valqueriana, já tem valqueriana cerúlea aqui, ó. Desabrochou essa minha valqueriana cerúlea marimbondo. As adrolaélias, né? Eu falei errado no outro vídeo, até coloquei a correção lá. As adrolaélias também estão aqui muito bem. Ainda tem a Cattleya daiquiri, aqui florida. Eu acho que é Guariantes que fala o nome dela. Os híbridos, a Galeandra lacustre. Aqui essa galeandra está esperando para abrir, é a Schunck. Essa galeandra, linda, linda, linda aqui, essa gracinha. Essa é uma galeandra magnicoluna. Uma graça, né? Híbridos de braçávola, eu gosto muito. Gomesa e tudo aqui muito lindo. Então, pessoal, muito obrigada. Esse é o final da nossa série Reforma do meu orquidário. Eu digo para vocês que, na minha opinião, tudo aqui me agradou muito. Ainda assim, independente da série terminar, qualquer dúvida que você tiver, me pergunta, manda as perguntas que eu vou passar para vocês as respostas. Afinal de contas, eu acredito que muita gente vai começar agora as suas reformas, mas fica aí o resultado para vocês verem que valeu a pena, que deu certo. Todas as plantas estão muito bem, irrigação refeita, tudo no seu devido lugar. Eu não tenho o que reclamar, estou muito feliz, muito contente mesmo. Então, muito obrigada por você que me acompanhou, que esteve comigo, que passou por todos os problemas, por todas as dúvidas e vibrou comigo quando ficou pronta. Eu fico muito feliz com isso. Isso significa que alguém que nem me conhece pessoalmente, que está tão longe como vocês, que ficam felizes com uma coisa que eu estou fazendo aqui na minha casa, é só alguém de muito bom coração, né? Para vibrar assim com a alegria do outro. Muito obrigada, meus amigos. Então, se cuidem. Nós ainda estamos nesse período de resguardo. Fiquem com Deus, se amem, mesmo à distância, né? Juntos, mas à distância. E muito obrigada por vocês estarem comigo. Qualquer ideia nova, maluquete que eu tiver, eu mostro para vocês aqui também. A reforma do meu orquidário agora acabou, agora é só curtir tudo de muito legal que aconteceu, do jeito que ficou aqui o meu orquidário. Eu realmente amei, não tenho o que reclamar. Obrigada muito a todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.